Olá, saudações em Cristo. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 45, que diz assim: Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Muito bem, meu querido. Muito bem, meus queridos. Quando nós olhamos para esse texto aqui, ele automaticamente ele fala sobre Jesus estar no Getsemane. Mas antes de nós ainda entrar no profundo do texto, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu quero dizer que todas as pessoas, muitas pessoas tiveram presságio, quando eu digo presságio, estou dizendo pressentimento. E eu quero trabalhar essa temática nesta hora sobre presságio, ou, como você quer entender, sobre pressentimento. Então, quando nós olhamos para esse versículo, possamos dividir ele em parte A, B e C. Eu vou falar sobre a parte B, a parte que diz assim: chegou a hora. Nós entendemos que existe vários videntes, vários profetas, existe várias pessoas que têm pressentimento de coisas que vão acontecer, que vão ocorrer, coisas má, fenômenos da natureza. Até nós podemos destacar o francês Nostradamus, que profetizou sobre muitas coisas, muitos acontecimentos futuro que iriam acontecer. Porém, o que eu quero tratar com vocês nesta manhã, a temática é sobre presságio. Então, a parte B do versículo que diz chegou a hora, eu quero dizer para vocês que existem muitas pessoas cético de mentalidade, ou seja, tem a mentalidade limitada para entender as coisas de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia diz assim que o fim dos tempos já chegou. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Os fins dos tempos já chegou. Nós sabemos que quando Jesus estava lá no Jardim de Getsemane, ele estava prevendo, ele estava pressentindo de algo que iria acontecer com ele. Então ele fala, a hora dele está chegando. Então a hora dele chegou. E quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que muitas pessoas que andavam com Jesus, no caso os discípulos, seguidores de Jesus, amavam Jesus, queriam estar ao lado de Jesus por tudo que ele fazia, por tudo que ele executava, pelas coisas sobrenaturais que aconteciam em volta dele, em volta dos discípulos, como cura, libertações, vamos dizer, fazia paralítico andar, ressuscitava mortos. Então nós entendemos o seguinte: a Bíblia diz assim que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quem são os seus? Aqueles eleitos lá, que são o povo de Abraão. Começou-se com Abraão, depois veio com Isaac, Jacó, os três patriarcas. Nós vamos pegar o primeiro patriarca, que é Abraão. Deus havia falado para ele, a partir do versículo do capítulo 12, que iria fazer dele uma grande nação. Então nós entendemos que Abraão sai do meio da sua parentela e vai para um lugar sem rumo, sem beira e sem rumo. Ou seja, não sabia para onde ele ia. Mas, enfim, quem o chamou, quem o elegeu, quem o escolheu foi Deus. Então, quando a palavra diz que o Senhor veio para os seus e os seus não receberam, eu entendo o seguinte: os judeus rejeitaram Jesus. Depois de vários anos que Jesus veio, ou há 2000 anos, quando ele andou sobre a terra, os judeus os rejeitaram. Então Jesus fala assim lá no versículo 48 do capítulo 12 do Evangelho de São João: quem está me rejeitando e não está recebendo as minhas palavras, já tem quem está o julgando. A palavra que eu preguei, essa o julgará no último dia. Então eu entendo que estamos vivendo ultimamente nos fim dos tempos. Estamos vivendo tempos escatológicos. E nesse tempo escatológico, o que está acontecendo? Lembra que eu disse que muitos profetas, muitos videntes têm presságio de coisas que vão acontecer, situação na sociedade, situações dos nossos governantes, situações no planeta e no mundo. E muitos fenômenos, muitas das vezes, acabam realmente acontecendo. Mas
Jesus também, a partir do Evangelho de São Mateus 24, Jesus também, ele fala de coisas que iriam acontecer. E tanto que Jesus, através dos seus lábios sacrossantos, ele diz: quando virdes todas essas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça para o céu, para o alto, que está próxima a vossa redenção. Quais são essas coisas? Que coisas são essas? Pai contra filho, vice-versa, filho contra pai, a falta de amor na família, as pessoas se apostatando da fé, as pessoas não querendo mais seguir a Jesus, e ainda Jesus enfatiza dizendo o seguinte: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? O que eu quero dizer para vocês? Está chegando a hora, a parte B do versículo, a hora de Jesus vir, a hora de Cristo vir, vou retornar e buscar a sua igreja. Voltando um pouco, eu havia dito que Jesus disse que veio para os seus e os seus não receberam. Quem são esses? São os judeus. Os judeus que, na verdade, na época de Davi, houve a divisão Judá e o povo de Israel, lá do norte e lá do sul. E só que juntando forma só um povo, que é o povo de Israel, que tem tudo a ver com o judaísmo. Porém, os judeus rejeitaram a Jesus. O povo de Judá rejeitaram Jesus. Então, quando Jesus fala, veio para os seus e os seus não receberam, porque eles foram a nação eleita, eles foram a nação escolhida. Só que nesse texto, Jesus está no jardim de Getsemane, Jesus está orando, está falando para os que estão ao seu envolto, para que estão ao seu lado, que está chegando a hora dele. Só que passados desses 2000 anos, eu utilizo esse versículo para hoje, que de 2023, que seja, eu não sei qual o dia que você está vendo esse vídeo, mas está chegando a hora do quê? De Jesus vir arrebatar a sua igreja. E o momento que Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Jesus já fala sobre pressentimento de coisas que iriam acontecer, ou seja, presságio das coisas que iriam acontecer. Então, ele começa dizendo assim, ou ele fala lá em São Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, comiam, casavam, davam-se em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Messias. Então, fica bem evidente, fica bem claro que Jesus está às portas para arrebatar a tua igreja. Jesus está vindo para arrebatar a tua igreja. Então, isso leva eu e você, nós, crermos que a hora dele está chegando. Só que as pessoas muitas vezes não se atêm a isso. As pessoas vão só para o lado Cronos, que é o lado do homem, mas não Kairos ao lado de Deus. Embora, quero frisar bem, que existe um deus da mitologia grega que chama Cronos também, que se refere ao tempo do homem, o tempo da humanidade. Mas neste momento, referente a essa hora, referente a esse presságio que eu estou compartilhando com vocês, eu estou falando da hora da vinda de Jesus. Chegou a hora. Eclesiastes capítulo 3, Salomão, o grande sábio Salomão, diz que há tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de abraçar, mas agora está chegando a hora de nós nos preparar para a vinda de Jesus. Em Oséias, se eu não estiver equivocado, diz, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu digo, prepara, povo de Deus, preparemos todos nós, cristão, para encontrar com o nosso Senhor. Porque a vinda de Jesus está às portas. Então está chegando a hora. A pergunta é, como nós estamos para a vinda de Jesus? Como nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Nesse mesmo livro, versículo 18, eu quero ler com vocês. Olha o que Jesus fala. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem. Ele dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então, se o tempo de Jesus estava próximo, para a humanidade também, Jesus há de voltar para arrebatar o seu povo, para levar o teu povo. Mas as pessoas não estão tendo paciência. As pessoas que agem de forma de imediatismo não estão tendo paciência para aguardar a vinda de Jesus. Obviamente, Jesus está retornando para salvar o teu povo, para levar o teu povo, mas as pessoas não estão dando credibilidade. Observamos quando Jesus fala, aqui nesse mesmo livro, um capítulo anterior, capítulo 25 de São Mateus,
fala a respeito da parábola das 10 virgens, que 5 estavam preparadas e as outras 5 não. As outras 5 colocaram azeite e aguardaram o esposo. Ou seja, estavam estavam aguardando a hora. Nós, como igreja do Senhor, que igreja não é 4 paredes, nós temos que esperar também a hora de Jesus. A hora que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E muitas das vezes as pessoas não querem ter azeite. Azeite, simbolicamente, representa o Espírito Santo. Então, todos nós temos o Espírito Santo, mas nós temos que ter esse azeite que faz nós ser mais firme, mais forte, mais corajoso, faz nós sermos mais constante, faz nós termos raiz dentro da palavra de Deus. Então eu queria chamar a sua atenção e despertar você que o presságio de Jesus, quando ele diz chegou a hora dele de ele ser preso, chegou a hora dele passar por 3 estágios: prisão, morte e ressurreição. Então ele estava sentindo na pele tudo que iria acontecer com ele. Então chegou a hora dele, ele estava sentindo que a hora dele estava próxima, estava chegando. E agora nós também vemos que esses 3 processos de prisão, morte e ressurreição ocorreram, e hoje não é também diferente. A hora dele está chegando, a hora que, lá no versículo 36 do capítulo 24 de São Mateus, que Jesus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai vir, mas está chegando, está se aproximando a hora que ele vem para levar o teu povo para a igreja. Quando será? Não posso falar. Jesus não deu essa autonomia, esse poder para que as pessoas falassem quando ele vai vir. E quando nós olhamos, ele dizendo que chegou a hora, Jesus muitas das vezes, quando falava algumas coisas dos seus lábios sacrossanto, ou quem ele é, se ele é a porta, se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, as pessoas deveriam ficar atentas a essas palavras de Jesus. E mais uma vez, eles teriam que ficar atentos quando ele fala, chegou a hora. Chegou a hora dele partir. Estava chegando a hora de ele passar por esses 3 processos, esses 3 pilares: prisão, morte e ressurreição. Então ele estava pressentindo que ele iria passar por essas 3 etapas. Era indispensável ele de passar por essas 3 etapas na vida dele. Por quê? Porque ele verdadeiramente veio para cumprir uma missão. A missão dele era levar a quantidade de gentios, quantidade de judeus a entenderem que ele é Deus. Deus agora em carne. Deus agora encarnado no meio do povo judeu, porque o povo judeu, quando você olha no Antigo Testamento, ele só olha um Deus sem face. Um Deus que não se apresenta, um Deus que não se mostra, a não ser para alguns personagens específicos na Bíblia, como o exemplo de Moisés, Elias, como o próprio Enoque, mas os demais, esse Deus que era visto pelos outros povos como Deus sem face, ele não apresentava, porque o Deus dos judeus era um Deus sem face, um Deus sem rosto, um Deus que não se apresentava, mas agora ele encarnado é mostrado que a hora dele é chegado. Então, se a hora dele chegou, o nosso momento também chegou. O que nós precisamos é ficar firme, perseverar. Pois Jesus falou também, por meio dos seus lábios sacrossantos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer, aquele que ficar firme, aquele que guardar a palavra de Jesus até o fim será salvo. Então, se nós estamos vivendo o período escatológico, nós precisamos fazer uma autoanálise para entendermos como está a nossa vida para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento está próximo a acontecer, próximo a ocorrer. Então se prepara para encontrar com o Senhor nas nuvens. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra fique no teu coração. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por ter falado conosco, obrigado por ter falado com esse telespectador, esse que está atrás da tela, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.